Eu sou uma pessoa sortuda, pois eu estava pensando como homenagear Silvio Santos em seus 90 anos. E tinha como desejo entrevistar aquela que, para mim, é até hoje a maior assistente de palco que ele já teve, Adriana Sarti. E ela aceitou meu convite. Conversamos sobre o maior comunicador da TV brasileira e foi também em relação aos mais de 12 anos em que ela esteve ao lado dele em seus programas. Você vai saber detalhes de bastidores, a relação de trabalho e amizade e principalmente o que ela representa na vida dela até hoje. Enfim, dois fãs falando de um mito. Só que ela teve a sorte de trabalhar com ele de 1986 até 1998. E eu de assistir ambos de 92 até 98. Mais precisamente aonde? No sorteio da Telecena, que eu nasci em 1990. Essa conversa, que foi maravilhosa, volto a dizer, foi a melhor entrevista que eu fiz, porque eu adorei fazer, eu me encantei com ela. Você vai acompanhar dia 12 de dezembro, aniversário do Silvio Santos, às 6 da tarde, no Saba Vlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Senador Irajá Silvestre é acusado de estupro por modelo. Um boletim de ocorrência por estupro foi registrado na madrugada desta segunda-feira no 14º Distrito Policial de Pinheiros, no oeste de São Paulo, contra o senador Irajá Silvestre, filho da também senadora Cátia Abreu. O documento aponta que a vítima é uma modelo de 22 anos que afirma ter conhecido o parlamentar durante um almoço no Jockey Club, na zona sul da capital paulista, no último domingo. Na sequência, segundo o registro da ocorrência obtido pela reportagem, os dois seguiram para a casa noturna Café de la Musique, onde ela teria sido topada, perdido a consciência e acordado em um flat no Itaim Bibi, já sendo abusada pelo senador. No documento consta que a modelo acordou com o parlamentar em cima dela e dizendo frases como: "Você é minha e estou apaixonado". Ela relatou à polícia que ficou com medo de ser agredida e por isso não resistiu ao abuso, mas pedia insistentemente para ir ao banheiro e tomar água, sem sucesso. Quando conseguiu sair da cama após dizer que estava passando mal, a vítima se trancou no banheiro e começou a pedir socorro aos amigos através de mensagens pelo celular. Segundo o boletim, ela só teria deixado o local após a chegada de uma amiga. Funcionários do hotel foram conduzidos à delegacia para depor como testemunhas. A polícia foi até o local, mas não encontrou o senador. O quarto foi preservado para a perícia e a modelo passa por exames de corpo de delito e toxicológicos. Biden segue montando equipe depois de Trump abrir caminho para a transição. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, iniciou nesta terça-feira uma nova fase de sua transição para a Casa Branca, já que o governo Trump deu ao democrata acesso a recursos essenciais que lhe permitirão assumir as rédeas do poder em janeiro. O anúncio de segunda-feira da Administração de Serviços Gerais de que reconhecerá formalmente a transição de Biden veio semanas depois de Trump alegar falsamente que a eleição de 3 de novembro foi marcada por uma fraude eleitoral generalizada. Em um tweet, Trump ofereceu seu apoio à medida. Críticos dizem que a recusa do presidente de aceitar os resultados minou a democracia norte-americana e prejudicou a capacidade do novo governo para combater o novo coronavírus. Embora Trump não tenha admitido a derrota, o gesto foi mais perto do que ele chegou de reconhecer que é hora de ceder o poder a Biden, que tomará posse no dia 20 de janeiro. O anúncio do GSA permitirá que o presidente eleito acesse milhões de dólares de fundos e se concentre em montar uma equipe de liderança. Também abre caminho para Biden e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, receberem informes de segurança nacionais frequentes que Trump também recebe. A equipe de transição de Biden anunciou o início de reuniões com autoridades federais
para tratar da reação à pandemia de coronavírus, além de conversas sobre questões de segurança nacional. Xi Jinping, presidente da China, parabeniza Joe Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos. O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou Joe Biden pela sua vitória nas eleições dos Estados Unidos nesta quarta-feira. O vice-presidente Wang Youxian também enviou seus parabéns para Kamala Harris. Segundo a agência de notícias Xinhua, Xi defendeu um desenvolvimento saudável e estável das relações entre a China e os Estados Unidos e é de interesse dos dois países e da comunidade internacional. Ele disse esperar que ambos mantenham a cooperação e que sigam com um espírito de respeito mútuo. Em 2016, Xi parabenizou Donald Trump no dia seguinte das eleições. O Ministério das Relações Exteriores chinês já havia se pronunciado ainda na semana passada sobre a vitória de Biden e de sua vice. Líderes mundiais de diversos países, inclusive aliados de Trump, que não reconhecem a eleição do adversário, como Boris Johnson e Benjamin Netanyahu, parabenizaram Joe Biden. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre a vitória do democrata. Além dele, os presidentes da Rússia e do México e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, não reconheceram a vitória de Biden. Nesta quarta, Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, reforçou sua posição de não parabenizar Biden antes do fim do processo eleitoral. Ele disse que irá se pronunciar apenas quando os Estados Unidos chegarem a um resultado. Já o presidente russo Vladimir Putin disse na segunda-feira que ainda não estava pronto para reconhecer a vitória de Biden. Ele também espera o fim do processo eleitoral ou que o Partido Republicano reconheça a derrota para enviar seus parabéns a Biden. Diego Armando Maradona morre aos 60 anos depois de parada cardiorrespiratória. Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira aos 60 anos após uma parada cardiorrespiratória. Um dos grandes da história do esporte e maior ídolo do futebol argentino, o astro sofreu um mal súbito no fim da manhã, quando ambulâncias foram chamadas à casa onde ele se recuperava de uma cirurgia no cérebro, em Tigre, na zona metropolitana de Buenos Aires. O ex-jogador, porém, não resistiu, tendo sua morte confirmada pela imprensa argentina e pela TV pública do país no começo da tarde. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, declarou luto oficial de 3 dias no país. Em postagem nas redes sociais, o chefe de Estado lembrou que Maradona levou a Argentina ao topo do mundo e fez o país imensamente feliz. Fostes o maior de todos. Obrigado por ter existido, Diego. Sentiremos sua falta para toda a vida, escreveu o presidente. Maradona já havia preocupado os fãs no começo do mês, quando foi internado às pressas com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro e o ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro e teria ficado em casa no período. Logo após a confirmação da morte de Maradona, as redes sociais foram dominadas por manifestações de fãs mundo afora. Campeão mundial com a Argentina em 1986, quando marcou 2 gols históricos nas quartas de final contra a Inglaterra, o da Mano de Dios e o segundo driblando meio time inglês, Maradona teve sua carreira marcada pela genialidade em campo. O camisa 10 defendeu a seleção em 91 jogos, atuando em 4 Copas do Mundo, 82, 86, 90 e 94. Enfrentou o Brasil em 2 delas. Foi expulso na derrota por 3-1 pela segunda fase da Copa Espanha 82. E na Itália 90, fez toda a jogada do gol de Canija na vitória por 1-0 que eliminou o Brasil. No Mundial dos Estados Unidos de 94, viveu um dos piores momentos de sua carreira, quando foi pego no exame antidoping, ainda na primeira fase da competição. Nos clubes, sua trajetória começou no Argentino Júnior, onde brilhou e ganhou uma chance no Boca Juniors, seu time do coração. De lá, rumou para o Barcelona e depois para o Napoli, onde viveu um caso de amor com a torcida e fez história com a conquista de 2 títulos italianos, os únicos da história do clube, onde Maradona é o grande ídolo até hoje. Após passagens por Sevilla e Newell's Old Boys,
Maradona encerrou sua carreira no Boca em 1998 e passou a ser figura comum em jogos na Bombonera. Como atleta, ele conquistou a Copa do Mundo de 86 e o Mundial Sub-29 em 79, defendendo as cores da seleção argentina. Maradona conquistou 2 títulos do campeonato italiano, 86-87 e 89-90. Um da Copa da UEFA, 88-89, um da Copa Itália, 86-87 e um da Supercopa da Itália, 1999, no Napoli. Com Barça, venceu uma do Rei, 82-83, Copa da Liga Espanhola, 82-83 e uma Supercopa da Espanha, 83. O futebol argentino, o único título foi o Campeonato Nacional de 1981 com Boca Juniors. Após pendurar nas chuteiras e passar por diversas fases do tratamento contra a dependência química com a cocaína, Maradona se aventurou como treinador e teve uma oportunidade à frente da seleção argentina, a quem conduziu na Copa de 2010. Depois, o PIB passou por Al-Wast e Fujairah, dos Emirados Árabes. Em 2018, comandou Dourados, do México, e teve o seu último trabalho no Ginásio de La Plata ainda neste ano. Moro depõe à PF e diz ter ouvido de ministros que Carlos Bolsonaro era ligado ao gabinete do ódio. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou em depoimento à Polícia Federal ter ouvido de ministros do Palácio do Planalto que o vereador Carlos Bolsonaro, republicano, filho do presidente Jair Bolsonaro, é ligado ao gabinete do ódio. Moro falou à PF como testemunha no último dia 12 do inquérito do STF, que investiga a organização de atos antidemocráticos. O depoimento foi revelado pelo jornal O Globo. O G1 e a TV Globo também tiveram acesso. O ex-ministro afirmou que havia comentários correntes de pessoas de dentro do governo da existência do denominado Gabinete do Ódio, mas que não tratou desse assunto enquanto estava no cargo. Gabinete do Ódio é como vem sendo chamado um grupo que atuaria no Planalto com o objetivo de atacar adversários do governo Bolsonaro. Segundo o ex-ministro, os nomes do vereador Carlos Bolsonaro e Tércio Arnold, assessor especial da Presidência da República, eram normalmente relacionadas ao denominado Gabinete do Ódio. Moro diz que tomou conhecimento disso por meio de comentários entre ministros do governo, em suas palavras, ministros palacianos. Tércio Arnaldo Tomás já foi assessor de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Hoje é assessor especial de Jair Bolsonaro, com gabinete no Palácio do Planalto, salário de quase 14 mil por mês e apartamento funcional. No Twitter, Carlos Bolsonaro afirmou que não há qualificação para mais essa tentativa boçal, saudades de viver num mundo onde homens eram homens. No depoimento do último dia 12, Moro disse à PF que ao sair do ministério sofreu ataques nas redes sociais e descobriu depois que era do Gabinete do Ódio, mas não soube dizer de quem foi a autoria. Moro sugeriu que melhores esclarecimentos possam ser prestados por ministros que atuavam dentro do Palácio do Planalto. Perguntado se a tal estrutura teria sido usada para tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer um dos poderes da União ou dos Estados, Moro respondeu que tinha conhecimento de uma animosidade entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Moro disse ter conhecimento de que Maia sofria ataques nas redes sociais, mas também não soube confirmar se eles eram originados do governo ou de pessoas ligadas ao governo federal. O ex-ministro declarou desconhecer a utilização direta de recursos públicos nessas atividades e que é necessário verificar se houve a utilização de servidores públicos para tal finalidade. Desemprego bate recorde de 14,6% e atinge 14,1 milhões. A taxa de desemprego atingiu 14,6% no terceiro trimestre do ano, ante 13,3% no segundo trimestre, segundo dados do PNAD Contínua, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta sexta-feira. Essa é a maior taxa registrada na série histórica da pesquisa iniciada em 2012 e indica que o país tem 14,1 milhões de desempregados. De um trimestre para o outro, mais 1,3 milhão de brasileiros ficaram nessa situação. O desemprego subiu em 10 estados e ficou estável nos demais.
As maiores taxas foram na Bahia, 20,7%, em Sergipe, 20,3%, Alagoas, 20%. A menor foi registrada em Santa Catarina, 6,6%. O desemprego atingiu um recorde de 17,9% no Nordeste. A maior taxa entre as regiões, o Sul teve a menor, 9,4%. O contingente de ocupados caiu 1,1% na comparação com o segundo trimestre, totalizando 82,5 milhões de pessoas, o menor patamar da série. Com isso, o nível de ocupação foi de 47,1%, também o menor da série. Desde o trimestre encerrado em maio, o nível de ocupação está abaixo de 50%, o que aponta que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. A taxa de informalidade foi de 38,4% no trimestre encerrado em setembro, o que equivale a 31,6 milhões de pessoas sem carteira assinada, empregados do setor privado ou trabalhadores domésticos, sem CNPJ, empregadores ou empregados por conta própria ou trabalhadores sem remuneração. No trimestre anterior, esse percentual foi de 36,9%. Trump deixará a Casa Branca se perder no colégio eleitoral. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse aos jornalistas pela primeira vez que deixará a Casa Branca se o democrata Joe Biden for o mais votado pelos delegados do colégio eleitoral no próximo dia 14 de dezembro, causando uma nova derrota ao republicano além das urnas. No entanto, o mandatário voltou a dizer que não sabe se comparecerá à posse de Biden no dia 20 de janeiro, em ato inédito na história moderna da democracia norte-americana. Todos os estados têm até o dia 8 de dezembro para certificar seus resultados e resolver qualquer tipo de pendência jurídica, 6 dias antes da reunião do colégio eleitoral, que neste ano será no dia 14. Nada obriga os delegados a votarem em quem os eleitores de seu estado desejam. Porém, por determinação da Suprema Corte, aqueles que não respeitarem os resultados estaduais poderão sofrer duras punições. Barroso diz que mesmo em democracias há um esforço para desacreditar o processo eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou nesta segunda-feira que mesmo em democracias há um esforço para desacreditar o processo eleitoral. O ministro disse também que milícias digitais na internet são uma versão contemporânea do autoritarismo e buscam destruir as instituições democráticas. De acordo com Barroso, os ataques ao processo eleitoral são um desdobramento da ação de quem quer a desdemocratização. Como exemplo, ele citou o caso dos Estados Unidos, onde o resultado da eleição presidencial vem sendo contestado pelo candidato derrotado, o presidente Donald Trump. Uma versão contemporânea do autoritarismo são essas milícias digitais que atuam na internet procurando destruir as instituições e golpeá-las, criando um ambiente propício para a desdemocratização, disse o ministro durante o lançamento de um curso de direito. O ministro também elogiou a realização do primeiro turno das eleições municipais. Barroso disse que o índice de abstenção de 23% foi baixo para um pleito disputado em meio à pandemia. Ele celebrou o fato de o resultado ter saído no mesmo dia, apesar do problema operacional que atrasou a apuração. Conseguimos fazer uma eleição, evitamos uma prorrogação, adiamos para um momento em que foram feitas com mais segurança. Conseguimos que o plano de segurança fosse observado e que não houvesse disseminação da doença. Conseguimos uma abstenção bem baixa, de 23%. Conseguimos controlar as fake news, divulgar o resultado no mesmo dia e as pessoas só falam que teve um problema operacional no computador e atrasou 2 horas e 50 minutos, disse o ministro. Congresso quer ouvir ministro da Saúde sobre testes de Covid parados. A comissão mista do Congresso que acompanha as ações do governo sobre a Covid-19 quer ouvir explicações do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a existência de 6,8 milhões de testes para diagnosticar o coronavírus mantidos estocados
e que perderão sua validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. O grupo aprovou nesta terça-feira um requerimento para a realização de audiência pública com o ministro para buscar informações e esclarecimentos sobre a reportagem publicada pelo jornal Estadão. O requerimento foi apresentado pelo senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso. Por iniciativa da senadora Elisiane Gama, do Cidadania, a comissão também aprovou um outro requerimento para que Pazuello preste informações sobre essa situação. O pedido, citando a reportagem do Estadão, a parlamentar quer saber os motivos pelos quais o Ministério da Saúde ainda não distribuiu cerca de 6,8 milhões de testes, qual o plano da pasta para a distribuição e qual o número exato de testes para diagnóstico da Covid-19 que ainda estão estocados. O cenário nacional ainda apresenta alta no número de casos de Covid-19 e na média móvel de mortes em vários estados. Mais de 169 mil vidas já foram perdidas para a Covid-19 no país. Alguns municípios voltaram a registrar elevadas taxas de ocupação de leitos de enfermaria e de UTI, afirma Elisiane. Além disso, a comissão também aprovou realização de audiência pública com o ministro da Saúde para tratar das reuniões com laboratórios a respeito das vacinas em fase avançada de testes. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.